Perdão. Perdão é um negócio complicado, né? Perdão é complicado. E é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar pessoas, situações, né, que aconteceram na nossa vida. Mas o que eu acho interessante é que esses dias de quarentena, eu tô tendo que pedir muito perdão, né? Tendo que pedir perdão para minha esposa quase exatamente dentro desse texto aqui que Pedro está conversando com Jesus, né? 70 vezes 7, né? 490 vezes. Mas perdoar tantas vezes assim, Senhor? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, esse perdão. O que dá para a gente entender sobre perdão? Lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, né? Vamos fazer a leitura. Tá bom, dona Ivete, a próxima a gente já vem ali, ó. Uma nova história, Deus deu uma nova história. Show de bola, tá bom? Então, pessoal, sejam bem-vindos aí. Então, vamos lá. Capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Deixa eu trocar a versão aqui, que daí ele já traz ali até a tradução, né? 18:21, ele já diz o quanto que era 10.000 talentos. Vamos ver aqui no versículo 18. No decorrer, decidiu pôr em contas com seu servo. No decorrer do processo, trouxeram um servo que lhe devia, ele colocou um cálculo mais ou menos do que esse servo devia, e ele colocou o seguinte: ele devia 60 milhões. 60 milhões de moedas. 60 milhões de moedas. Ou seja, era uma quantia que ele não podia pagar, ok? Uma vez que o homem não tinha como pagar, era impossível ele pagar essa dívida, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Então, a família deste homem seria vendida como escravos para quitar a dívida que ele tinha, e ele ainda ficaria devendo, de tão grande a dívida que esse homem tinha, ok? O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Dois homens. Um não tinha como pagar a dívida. O outro, ele tinha como pagar a dívida. Um homem, ele devia 60 milhões de moedas. O outro devia 100 moedas. Eu acho interessante nós olharmos para as Sagradas Escrituras e ela responde às nossas perguntas, como a gente havia falado no começo da transmissão, e vermos o que Deus pensa das coisas. Como Deus vê as coisas. Eu e você, talvez você não, mas eu sim, seríamos aquela pessoa que tem um devedor que talvez deve pouco,
que talvez teria até condições de pagar. Mas quando nós, de repente, pela nossa ambição ou pelo nosso próprio desejo de ter algo, nós vamos até aquela pessoa e queremos cobrar. O servo se curvou diante dele e disse: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que ele tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, ficaram sabendo dessa história, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Meus irmãos, eu acho interessante essa história do perdão, porque quando a gente está estudando sobre perdão, eu vi uma definição aqui dentro do dicionário da Bíblia que ele fala o seguinte: ele fala assim, ó, levar, carregar, sustentar e aguentar. Sabe o que que acontece quando eu e você não queremos perdoar? Na nossa mente nós estamos pensando assim, ó, eu não quero levar a carga desta pessoa. Eu não mereço isso que essa pessoa fez para mim. Então eu irei vingar. Eu vou fazer alguma coisa. Só que o que eu acho interessante que na história do perdão, quem é o prisioneiro é aquele que não perdoou. Não é interessante? Olha só, ele fala o seguinte: agora, você que não perdoou o seu irmão, que lhe devia pouco, você vai ficar preso e sendo torturado até que você pague toda a dívida. Ok? Meus irmãos, nós não temos como levar a carga do nosso pecado. Nós não temos como levar a carga que nós merecemos. Ela é grande demais para nós, ela é muito pesada. Nós não temos como levar essa carga. Só que Jesus, ele escolheu pagar a dívida em nosso lugar. Ele escolheu nos perdoar a dívida que nós não podíamos pagar. Ele escolheu e decidiu levar a carga no meu e no seu lugar. O segredo do perdão é quando eu entendo o perdão que Jesus teve para com a minha vida. Quando eu entender o perdão que Jesus teve para com a minha vida, o meu coração é liberto. Para que eu possa entender que o que as pessoas me fazem, por mais que pareça grande e terrível, eu não preciso segurar. Eu não preciso segurar. Porque quando eu não perdoo, o prisioneiro sou eu. Quem se tornou prisioneiro naquela situação foi aquele homem que não queria perdoar.
Ele ficou prisioneiro. Ele foi levado para a prisão, porque ele não queria perdoar. Aí você vê o outro que pede perdão, o servo curvou diante dele, o credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que pagasse toda a dívida. A dívida dele não era tão grande que nem a dívida daquele outro homem. Agora ele não, o outro não tinha como pagar. Ele não tinha como pagar. Ele pensava assim, olha que interessante. Eu achei esse texto lá em Gálatas, que ele fala o seguinte, lá em Gálatas, né? Irmãos, se algum de vocês for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Aí ele fala uma coisa bem interessante nesse capítulo de Gálatas, capítulo 6. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. Meu irmão, eu sei que eu e você, quando nós pensamos no perdão, nós vamos pensar no dano que a pessoa fez para nós. Nós vamos pensar no mal que a pessoa fez para nós. Então nós queremos exercer a nossa justiça. Olha que coisa interessante no decorrer desse texto aqui. Se vocês se considerarem importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Tipo assim, cuida da sua vida, não precisa querer ser mais do que aquele cara. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Quem você pensa que é para fazer assim comigo? Eu sei. Eu acho interessante que em outra tradução ele diz assim, ó, irmãos. Eu lembro que um amigo meu, né, a gente falava bastante sobre esse texto. Vós que sois espirituais, com espírito de brandura, está dizendo em outra tradução. Mas muitas vezes, quando nós vamos ajudar um irmão, quando de repente um irmão vem pedir para nós, aí a gente falava assim: o espírito não é de brandura, o espírito é de bravura, um espírito de ira, um espírito de frustração. Eu não mereço levar a sua carga. Quem você pensa que é para fazer isso comigo? Meu irmão, talvez você não pense assim, mas esse é o meu pensamento. Senhor, eu não tenho que ficar perdoando. Aí o Senhor fala: William, a sua dívida você não tinha como pagar. Essas pessoas que estão ao seu redor, elas podem pagar. Essas pessoas que te magoam, elas podem pagar. Mas a sua, você não tinha como pagar. Aí você respira e daí você fala: não, Senhor, eu aceito perdoar. Eu aceito sofrer o dano causado. Eu aceito. Sabe, meu irmão, eu acho, e talvez eu penso na minha cabeça, que o perdão, ele não é, como é que eu falo assim, e agora? A pessoa vai ficar impune? Ninguém vai fazer nada? Meu irmão, eu e você temos Deus. A vingança pertence ao Senhor. Eu e você não somos os responsáveis para que a justiça aconteça. A não ser que nós sejamos um juiz, que vamos julgar uma causa, né? Mas Deus é. Quando Davi estava conversando com o Senhor, Deus falava para Davi que ele se vingaria dos inimigos, porque a Deus pertence a vingança. Então, eu e você, o que que nós podemos fazer? Nós podemos unicamente perdoar.
perdoar. Tá bom, eu perdoo, porque Jesus me perdoou. Eu te perdoo, porque Jesus me perdoou. Eu vou levar essa carga. Você causou dano para mim. Não precisa falar para a pessoa, né? Mas dando exemplo, eu sofri esse dano, mas eu escolho perdoar. E é interessante que o perdão, ele não é um remédio para o outro, ele é um remédio para nós. Ele é como se fosse um bálsamo, que quando você toma e você consegue liberar esse perdão, os seus órgãos se sentem melhor. Os seus órgãos se sentem melhor. E eu falo isso, meus irmãos, por experiência própria. Muitas vezes a gente segura coisas, segura situações. E sabe o que acontece conosco? Nós vamos nos tornando pessoas amargas, pessoas carregadas, pessoas pesadas. Aí de repente o Senhor traz uma situação na nossa vida para nos mostrar como nós estamos. Aí nós acertamos a vida, nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos perdão à pessoa que nós magoamos, nós perdoamos quem nos magoamos, fazemos uma limpeza. E aí a paz, a tranquilidade, ela volta para nós. A esperança da vida, ela volta para nós. Porque o Senhor nos libera quando nós liberamos perdão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que quando você pensar no perdão, você possa pensar na carga que o Senhor Jesus levou para você. E de repente você pode levar a do teu irmão, que é muito mais simples. Quando você pensar em perdão, não pense que você ou eu somos melhor do que aquele que nos ofende, porque nós estamos na mesma situação. Estamos precisando da misericórdia de Deus todos os dias. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa decidir, talvez hoje à noite, Senhor, eu escolho perdoar fulano. Senhor, eu vou pedir perdão para essa pessoa que eu estou causando mal. Senhor, eu aceito o seu perdão. Senhor, obrigado por levar a minha carga. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua bondade. Ó Pai, nós precisamos do seu perdão e precisamos perdoar. Que o Senhor esteja com cada um aqui que precisa, ó Deus, perdoar, com cada um que precisa receber o teu perdão e com cada um que precisa pedir perdão. Que através do seu Santo Espírito, que o Senhor esteja falando no coração dessa pessoa, para que ela possa ser livre. Porque geralmente nós é quem somos os presos quando não perdoamos as outras pessoas. Em nome de